Salve apaixonados e apaixonadas por futebol, canal 45 do segundo, mais uma vez para vocês e hoje trazendo uma análise diferente, né? Hoje nós vamos fazer uma análise dos 4 grupos, né, do Campeonato Paulista. Estamos na metade do Campeonato Paulista e vamos trazer essa análise para vocês com ênfase em Palmeiras e Corinthians, que até o momento são os dois com a melhor campanha. Mas antes de começar a nossa análise, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem os sininhos de notificações e que se inscrevam também no nosso Instagram, @45 do segundo, lá todas as novidades quentinhas para vocês do futebol paulista, tá? Agradecer a toda a galera, né, que tá apoiando, que tá cedendo espaço, que tá sempre conversando com a gente, RN Volantes, Nath Body Piercer, Pet Shop Honorato, Info House. Galera, tamo junto, Deus abençoe e vamos que vamos. Mais um vídeo aqui hoje ao lado do meu parceiro, fundador junto comigo do 45 do segundo. Então hoje vai ser uma resenha mais curta para vocês, mas aquela resenha com qualidade, beleza? Sim. Então a gente vai estar falando aí dos grupos, né? E em ênfase um pouco nos times dos 4 grandes de São Paulo, começando pelo grupo A, né? Sim, o líder do grupo do Santos, infelizmente não é o Santos, né? Nós temos como líder o RB Bragantino com 13 pontos, seguido pela Inter de Limeira, né? O último do grupo do Santos é o Botafogo de São Paulo, né? Tem 8 pontos. O Santos tem 9 pontos em 7 jogos. É muito pouco para uma equipe como o Santos, né? 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Santos fez 6 gols, tomou 8, então tem menos 2 de saldo. Então é uma campanha para o Santos tipo, vexatória, né? O Santos que fechou a contratação do Daniel Ruiz, que a gente deu em primeira mão aí no 45 do segundo, que é um meio campista que veio do Milionários, tá? Da Colômbia, revelado pelo Fortaleza da Colômbia. Ele é um jogador com 21 anos, ele tem 9 gols em 57 partidas. Então o torcedor santista deixa pra gente aí qual a sua expectativa pro Daniel Ruiz. E aquela enquetezinha que a gente fez ontem na live do Instagram, mais uma vez, quem não segue no Instagram, segue lá, @45 do segundo, que o Lucas Lima retornou ao Santos. Está de volta, rapaziada. Está de volta, então a gente gostaria também da expectativa e se o torcedor santista gostou da volta do Lucas Lima e o que vocês esperam para esse resto de campeonato paulista do Santos, né? Na verdade aqui a gente tem que dar até uma ênfase pro Bragantino, na verdade, né? Que é o ideal. A gente planejava, achava que nessa rodada, metade do campeonato, os 4 grandes estariam sendo destaque. No topo, né? No caso desse grupo A é o Bragantino. O Bragantino que já ganhou 2 clássicos, tá fazendo uma campanha boa, tem 13 pontos também e tal, deixou o Santos para trás. A gente está dando uma ênfase no Santos aqui porque a maior torcida, um clube enorme como é o Santos, porém a gente não pode esquecer essa ênfase pro Bragantino aí que está deixando o Santos para trás, né? Que falamos até no primeiro vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito, dá uma olhadinha no nosso card de vídeos lá, que a gente fala que o Bragantino ele já tinha de tudo para poder tomar esse posto do Santos como um dos 4 grandes aí, pela má gestão que o Santos vem fazendo. Isso a gente falou na primeira rodada. Isso, na primeira rodada. A gente está indo para a 8ª rodada já, pessoal. Enfim, repassando aqui. Primeira colocação, Bragantino com 13 pontos, segundo Inter de Limeira com 10, terceiro nosso Santos com 9 pontos e por último o Botafogo de São Paulo. Grupo B, o Kelvão o grupo do São Paulo, né? O grupo B tem o São Paulo, Água Santa, Mirassol e Guarani. O São Paulo, apesar de ser líder com 11 pontos, pelo saldo de gol, na verdade, tem, se eu não me engano, tem 2 gols a mais que o Água Santa. O São Paulo que não vem desempenhando bom futebol, porém, o grupo do São Paulo é bem fraquinho, né? Então, assim, mesmo com o futebol mediano que o São Paulo tem, o São Paulo consegue ser líder. O São Paulo ele tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 9 gols e tomou 6. Tem 3 de saldo. E assim, o São Paulo, ele perdeu o clássico para o Corinthians, conseguiu um empate milagroso contra o Palmeiras.
E na última rodada estava ganhando do Bragantino por 1-0, acabou tomando a virada em 5 minutos. A virada é miojo, né? A virada é miojo. Foi mais rápido do que fazer um miojo, na verdade. Quem faz miojo aí sabe. Então, o São Paulo ele não vem muito bem, vem tentando uma adaptação da garotada. Se reestruturar, molecada mais nova e tal. Porém, a gente está na metade do campeonato ainda. Pode ser que daqui para frente o São Paulo vire uma chavinha. Amanhã tem clássico contra o Santos, às 7 da noite. Que para mim é aquele clássico do desespero, né? Que é os dois que não estão demonstrando um bom futebol. O desespero, assim, pela qualidade de futebol do São Paulo, né? Porque o São Paulo é líder do seu grupo. Porém, o Santos ele vai depositar todas as fichas nesse jogo, porque se o Santos não ganha esse clássico, acaba ficando um pouco mais complicado para o Santos. Acredito que se o Santos perca feio esse clássico para o São Paulo, perde um pouco do ânimo já para o resto do campeonato. Né? Então, até agora o São Paulo, como eu falei, tem 11 pontos, empatado com o Água Santa, com a diferença de 2 gols. É surpreendente a gente falar isso. Como a gente sempre começa o ano, a gente destaca os 4 grandes, né? Sim. Porque não dá para comparar a estrutura, pagamento de salário de jogador com o resto do Campeonato Paulista. Então, assim, o caso do Santos, que a gente acabou de falar, é um vexame, na minha opinião. O Santos está na situação que está. Sim. Porém, o São Paulo também não está jogando bem. Como eu falei, chegou alguns reforços, a gente precisa dar um tempo para essa garotada. Mas aí eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês estão achando do São Paulo até aqui, dos reforços que chegaram. Para mim, o destaque do São Paulo hoje é o Galo. Para mim também, que entra, marca. Sempre que entra, marca. O Caleri não começou bem a temporada, porém a gente sabe da qualidade dele, né? Galopo também até sofre pela má gestão do São Paulo, de trazer de 984 estrangeiros, né? Então muitas das vezes joga com o Orejuela no lateral e tem que sacrificar não o tem Galopo. lateral, precisa colocar mais um estrangeiro e muitas das vezes sobra pro Galopo, né? Mas eu acredito que o São Paulo pode virar essa chavinha aí. Muita gente reclamando do Rogério Ceni, eu ainda acho que não tem tanto motivo para reclamar do técnico. Mas o desempenho do São Paulo desde o ano passado não é bom. E está se concretizando novamente no Campeonato Paulista mais uma vez. E deixa pra gente aí, torcedor São Paulino, mais uma enquete. Você acha que o trabalho do Rogério está sendo bem feito? Você gostaria de ver uma continuidade desse trabalho do Rogério Ceni? Ou para você, torcedor, já está na hora de trocar? E quem seria esse substituto ideal no lugar do treinador do Tricolor Paulista, né? Deixa aí nos comentários aí pra gente. E aí no grupo C. E no grupo C, grupo do Corinthians, Calvão? No grupo C a gente tem Corinthians, São Bento, Ituano e Ferroviário, certo? Corinthians até o momento em 7 jogos com 13 pontos, sendo 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Essas 2 derrotas foram na primeira rodada para o Bragantino, 1-0, e a última foi a derrota para o São Bernardo, que foi 2-0, né? Então, assim, o time do Corinthians, ele tem um problema que vem desde o ano passado. Em casa, como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente parece que é um leão. Só que saiu ali, aqueles 2 bordões lá. Caiu em Itaquera já era, saiu de Itaquera já era. Não consigo entender a diferença de nível que o Corinthians demonstra em casa e fora de casa. Fora de casa chega a parecer um time amador jogando. E assim, eu não consigo entender o Lázaro, como analista de desempenho, insistir com algumas peças que desde a temporada passada não vem dando certo. Que é o caso do Juliano. O Juliano ele não agrega em nada, ele não marca, ele não dá um passe em profundidade, ele não consegue acompanhar a marcação. É um ex-jogador em atividade. Ele parece que é um ex-jogador em atividade. Aí a gente tem o caso do Balbuena, que voltou muito mal. A gente sabe da qualidade do Balbuena, mas assim, vem falhando constantemente, inclusive um dos gols do São Bernardo, com 3 minutos de jogo, lembrando que é outra deficiência que o Corinthians tem também desde o ano passado. E assim, a gente está só no Campeonato Paulista. O Corinthians já está demonstrando todos esses erros. A partir do momento que se inicia um Campeonato Brasileiro, onde são times mais qualificados, com mais potencial financeiro, vai acabar ficando um pouco mais difícil para o Corinthians. Eu não consigo entender, por exemplo, o Júnior Moraes, o Lázaro improvisar o Romero de centroavante e o Júnior Moraes não jogar. Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser revista na diretoria do Corinthians. Porque assim, a diretoria vem fazendo o torcedor de palhaço.
O Corinthians jogando muito mal, o Corinthians não fez uma boa partida ainda, vamos dizer assim. Fez um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo, onde acabou ganhando o clássico e quebrando um tabu. Ganhou o que clássico já realmente no primeiro tempo. De 11 jogos, se não me engano. Só que quase cedeu o empate com o Luciano no finalzinho do jogo. Então, assim, o Corinthians caiu numa chave que eu até achei que daria um pouquinho mais de trabalho, que tem um Ituano e um Ferroviário, que sempre dá trabalho, sempre arranca um pontinho de um grande aqui e outro ali. Sim. E ainda tem o São Bento, que é vice-líder com 9 pontos. Até aqui, eu considero o Corinthians, nesse meio de Campeonato Paulista, eu considero que o Corinthians deu um pouco de sorte de pegar esses times de Campeonato Paulista que são bem fracos. Essa é a verdade. Se a gente tivesse um campeonato de um nível maior, com a bola que o Corinthians está jogando, não iria muito longe. Na quinta-feira, o Corinthians tem um grande clássico contra o Palmeiras. Claro que tem a dependência do Renato Augusto, e eu acredito que o Renato Augusto volte para esse jogo. Sim. Né? Mas, assim, diferente do Palmeiras, que não deixa pontos serem perdidos, por mais que às vezes a gente já debateu aqui nos nossos vídeos anteriores, você mesmo reclamando da falta de atacante reserva e tal, que o Palmeiras não vem desempenhando um bom futebol em alguns jogos. Porém, o Palmeiras é cirúrgico e ele sabe que não pode perder ponto para esse tipo de time que o Corinthians perde. Por exemplo, São Bernardo. Sim, time pequeno tem que garantir os 3 pontos. Tem que garantir os 3 pontos. E assim, campeonato se ganha ganhando fora de casa. A diretoria aí tem que rever algumas coisas, tem que bater no vestiário sim para saber o que está acontecendo. Porque parece 2 times distintos. Então, para resumir, até aqui, como eu falei, o Corinthians tem 13 pontos em 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sendo uma derrota ridícula para o São Bernardo, onde com 1 minuto de jogo o Cássio precisou fazer uma defesa, com 3 minutos de jogo o senhor Balbuena, não sei onde ele estava, não sei onde ele estava com a cabeça. Se vocês verem o lance, vocês vão ver que foi uma displicência total, porque não vamos supor que já esteja no final do jogo, o cara está cansado, às vezes perde o tempo da bola, mas não, foi com 3 minutos de jogo. Então, assim, alguma coisa tem que ser revista aí. No segundo tempo, estou falando dessa derrota, de uma das derrotas do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians tentou um gol com 5 minutos. Sendo que isso foi recorrente o ano passado. Foi recorrente contra o Fluminense. Foi recorrente em alguns jogos do Corinthians entrar desligado e acabar tomando gol e ter que correr atrás. Isso muda totalmente a forma que você iria desempenhar o seu futebol em campo. Sim. Então, assim, a minha análise até aqui sua nota para o Corinthians até agora no Campeonato Paulista? A gente já está praticamente na metade do campeonato. A minha nota, até aqui, sinceramente, não sei se o torcedor corintiano vai concordar comigo, e assim, eu, na verdade, pelo elenco do Corinthians, pela estrutura que o Corinthians tem no Campeonato Paulista, de salário, de estrutura de CT mesmo, sim. Eu ainda vou dar uma nota que é acima, na minha opinião, que é 5. Até agora, para mim, o Corinthians desempenhou um futebol bem mais ou menos, num campeonato bem mais ou menos, perdendo pontos para time como o São Bernardo, que, com todo respeito, não dá nem para falar que foi fora de casa o jogo, só tinha torcedor do Corinthians. E tem um adendo aqui, cara, que eu fico meio revoltado com isso, porque assim, nós que estamos assistindo pela televisão, a gente tem a imagem que a televisão nos mostra. Sim. E um cidadão, um jornalista cidadão, e eu sei que a torcida do Corinthians não é assim. O cidadão falou mais ou menos aos 35 do segundo tempo que a torcida do Corinthians já estava levantando e indo embora. Com todo respeito a esse jornalista, eu garanto para ele que isso é mentira, cara. Isso é mentira porque eu conheço torcedores que estavam lá, eu sigo muitos torcedores que estavam lá e esses próprios torcedores disseram, é mentira. Eu, pela televisão, não consegui ouvir a torcida do São Bernardo gritando. Não consegui ouvir, sinceramente. Mas, enfim, isso foi um adendo. A minha nota para o Corinthians, eu acredito que possa melhorar. Eu acredito que o senhor Lázaro possa virar uma chave e entender o que está acontecendo. Mas até agora, para mim, o desempenho do Corinthians está aí entre 5 e 5,5 no máximo. É o que eu acho. E para você, torcedor corintiano, deixa pra gente aí também qual a sua nota até o momento para o time do Corinthians no Campeonato Paulista. Vamos lá. Rapaziada, vamos de grupo D, agora que é o grupo do Palmeiras. Palmeiras que é líder do geral.
O Palmeiras é líder do grupo D com 17 pontos, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. O Palmeiras até o momento é o único invicto, né, no Campeonato Paulista. Nós fizemos 11 gols, sofremos 2, então tem um saldo de 9 gols. Melhor ataque, melhor ataque, melhor defesa. Na segunda posição nós temos o São Bernardo com 14 pontos, né? O Santo André com 10 e a Portuguesa, a nossa Lusa, com apenas 4 pontos, né? Acho que a Lusa dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento no Paulista, infelizmente, né? Mas, enfim, o Palmeiras ele está sendo bem consistente, né? Por mais que no começo do campeonato aí, a mídia esportiva, como o Kelvin estava falando aqui do Corinthians, eles querem implantar coisa ruim nos grandes, que o Palmeiras empatou o primeiro jogo dele em 0-0, né? Com o próprio São Bernardo, foi 0-0. 0-0 na verdade, né? Isso, 0-0 com o São Bernardo, ganhou de 1-0 do Botafogo de São Paulo, empatou o clássico de 0-0 com o São Paulo, já tinha se instalado o caos total. Na mídia esportiva, o Palmeiras já estava em crise. Mas aí o Palmeiras respondeu isso aí, sendo líder no geral, com melhor ataque e melhor defesa, né? Palmeiras enfrenta agora o Água Santa, antes do clássico contra o Corinthians. Acho muito importante essa vitória contra o Água Santa para se manter como líder geral, porque vai a 20 pontos, né? Se caso perder do Corinthians ou empatar, a gente ainda continua líder do geral pelo saldo de gols e pelo número, se não me engano, de vitórias também. Então acredito que o Palmeiras ele está vindo bem, poderia estar até melhor por conta de alguns deslizes de percurso, né? Como foi o empate com o São Paulo, com todo respeito ao São Paulo, mas não dá para comparar, né? Eu falo isso adentro do jogo contra o Santos, que a gente bateu na cara do Santos e não vejo uma diferença muito grande de qualidade entre o Santos e o São Paulo, não. O Palmeiras ele não deixa escapar pontos, né? Isso é importante. Só um adendo, rapaziada, eu falei do clássico Corinthians e Palmeiras, mas assim, a gente sabe que ainda tem uma rodada, amanhã o Corinthians pega, se eu não me engano, a Portuguesa, às 4 da tarde, mas eu dei esse adendo do clássico e vai ser um jogo super importante que eu espero que o Lázaro vire a chavinha do que está acontecendo até agora. Sim, e a gente vai ter um pré-jogo para vocês aqui também. Essa semana aí, a gente está planejando fazer uma parada diferenciada devido ao clássico. A gente tem no canal aqui o Jack é palmeirense, eu sou corintiano. Tem o Fernando também que fica no backstage ajudando a gente, que também é corintiano. A gente está pretendendo trazer novidades para vocês, sigam a gente aí, tá? Então se vocês não são inscritos no canal, se inscreve no canal e também segue lá na página do Instagram, @45 do segundo. Né? Então eu acho que o Palmeiras vem vindo bem, como o Kelvin falou, o Palmeiras não perde ponto, né? O Abel sempre falou, se não ganhar, o importante pelo menos é não perder, é empatar para sempre estar acumulando pontos, né? Eu acho que isso é muito importante. E a equipe do Palmeiras vem muito bem, espero que faça um bom jogo contra o Água Santa, que horário também sem vergonha do jogo contra o Água Santa, domingo 11 horas da manhã, né? Então eu vou estar soltando para vocês a escalação do Palmeiras quando for às 10 da manhã, do 45 do segundo, já vai ter vídeo com a escalação do Palmeiras. Né? Para você que é palmeirense também, passa o arroba do canal quando surge, que também isso, vai ter para você que é palmeirense, eu tenho um projeto junto com o meu irmão Robinho, que é exclusivo do Palmeiras, que é o canal Quando Surge no YouTube e no Instagram, @QuandoSurgeOficial. Todas as notícias quentinhas do Verdão a gente tem lá e sempre fazendo um pré-jogo e um pós-jogo ao vivo para vocês no YouTube aí. Então, rapaziada, essa é a nossa análise aí dessa metade de campeonato paulista, né? O Santos não vem bem, o São Paulo vem meia boca e até o momento acho que os dois times que podem ter um bom embate aí é o Palmeiras e o Corinthians, o Red Bull Bragantino correndo por fora para roubar uns pontinhos, né? Mas pelo decorrer aí da carruagem, das coisas que vai, eu acho que pode sim dar uma final entre Palmeiras e Corinthians, né? Uma final do derby. Seria muito interessante a gente ver uma final entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Eu acho que, assim, na minha opinião, o torcedor do Santos também, eu acho que até o torcedor do Santos acredita nisso, mas assim, para mim os 4 que chega é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino. Esses são os quatro que vão brigar, na minha visão, por uma final, né? Semifinal e final. Porque o Santos eu acho que vai ser muito difícil recuperar a metade do campeonato já. O Santos ainda está em terceiro colocado no grupo dele.
eu acho que vai ser um pouco difícil o Santos alcançar os que estão lá na frente. Né? Sim, sim. E lembrando vocês aí, adendo do que o Kelvin falou, eu sou palmeirense declarado, o Kelvin é corintiano declarado também. A gente quer fazer nesse clássico, mostrar para vocês o que é uma torcida, tá? Lembrando a todos vocês que o canal 45 do segundo, o canal também, a página Kelvin Coringão e o canal Quando Surge, nós somos totalmente contra os atos das torcidas organizadas que acabam vandalizando, roubando e até mesmo tirando a vida de um outro ser humano por conta de futebol. Exatamente. Futebol é paixão, futebol é emoção, mas a vida humana ela tem que ser preservada em primeiro lugar, certo, pessoal? Então deixa aí um comentário também do que vocês acharam dessa manchete aí da vandalização, dessas brigas entre torcidas. Mais uma vez o canal 45 do segundo repudia qualquer tipo de atitude contra a vida do ser humano, tá? Isso, exatamente. Rapaziada, esse foi a nossa análise mais curta para vocês, tá? Ontem a gente estava em live no Instagram, se você não segue a nossa página do Instagram, @45 do segundo, vai lá, sempre tem uma live, de vez em quando a gente faz o quadro Papo de Maluco, onde a gente debate muita coisa do futebol, às vezes entra em basquete, filme, umas questões muito engraçadas que é o papo de resenha entre amigos mesmo, tá? E só para finalizar, o que a gente quer deixar claro é que assim, a gente aqui, a gente literalmente é torcedor. Aqui é um programa de torcedor. Nós não somos analistas de futebol, não somos jornalistas. Então assim, por isso que a gente quer sempre o feedback de vocês, para a gente saber aonde que a gente pode melhorar, os assuntos que a gente pode tratar, que a gente quer sempre estar interagindo com vocês. Isso. Tá bom, rapaziada? Essa foi a análise. Deixa aí nos comentários o que você acha do seu time até aqui. Quem por enquanto está se destacando no Campeonato Paulista, deixa aí pra gente, deixa o feedback aí que a gente lê todos os comentários e enfim, segue a nossa página lá, @45 do segundo, e tamo junto. E mais uma vez agradecendo a galera que está apoiando a gente aí, Pet Shop Honorato, Nath Body Piercing, o pessoal da RN Volantes, a Info House e toda a galera que quer apoiar o nosso canal, que acredita nesse nosso sonho. E se você quer ser apoiador, deixa um comentário, que nós entramos em contato com vocês para vocês serem um apoiador. Se vocês querem fazer algum anúncio no nosso canal, a gente vai estar passando durante aqui também toda a nossa programação, né, do canal, o logotipo de vocês, a gente faz aquele merchanzinho. E até uma participação, quem sabe? Claro, a gente queria agradecer a todos vocês. Rapaziada, esse foi o nosso vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal. Beleza? Valeu, rapaziada. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Esse foi o 45 do segundo. Valeu.